Quando era criança, tinha um brinquedo que era muito popular entre as crianças, né? Acho que todo o pessoal da minha geração aqui teve. Era o João Bobo. O João Bobo era aquele boneco inflável, né? Que ele tinha uma base com areia, acho que dentro, alguma coisa pesada, e você empurrava ele, ele ia até o outro lado, encostava no chão e voltava. Se empurrava, ele ia e voltava. Empurrava, ele ia e voltava. Quando nós nos convertemos, é interessante porque a primeira sensação é de uma alegria extrema, né? Uma coisa que, nossa, agora eu sou salvo, eu tenho Cristo no meu coração, meus pecados foram perdoados. E aí nós começamos a viver naquela novidade de vida, naquele ardor do primeiro amor. E outro dia, uma irmã em Cristo, né, que se converteu ano passado, ela mandou uma mensagem pela internet, falou assim: eu não sei o que está acontecendo, né? Eu achava que estava indo tão bem, de repente eu faço bobagem, né? Eu erro, eu faço isso, faço aquilo, né? E aí a gente descobre então que nós temos duas naturezas. Antes da nossa conversão, nós tínhamos uma natureza que era totalmente má e totalmente contrária a Deus. E não era capaz nem de buscar a Deus, nem de fazer qualquer bem e nem de melhorar. Ela não podia ser aperfeiçoada, porque é a carne, é o velho homem. É aquela natureza que nós herdamos de Adão, que Deus precisou acabar com ela, pôr um fim nela na cruz. Agora, a obra na cruz, ela tem dois aspectos, né? Ela está consumada, mas muitas coisas ainda não vieram à tona, não se tornaram realidade. Por exemplo, o Senhor Jesus já venceu a morte, mas a morte está aí. Nós sabemos que a morte ainda existe e vai chegar um momento em que ele vai pôr fim nisso. Ele venceu Satanás, mas Satanás continua aí agindo. O velho homem morreu lá na cruz com Cristo, mas nós sabemos que o velho homem ainda está atuante em nós também. Então é uma questão de posição e de condição. Posicionalmente, todas as coisas foram já realizadas, estamos em Cristo, não há nada a ser feito. Mas condicionalmente, ainda temos a carne em nós, temos a velha natureza, e às vezes nos sentimos assim, como esse João Bobo, que parece que está indo bem para um lado e de repente ele volta para o outro. Ele fica nessa oscilação. Quando nós lemos Romanos capítulos 7 e 8, nós entendemos a libertação do homem, que num momento ele tem vida, ele conhece a lei de Deus, ele quer fazer a lei de Deus, ele quer andar segundo os propósitos de Deus, mas no momento seguinte, ele descobre que é desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala lá em Romanos capítulo 7, no final do 7. E aí ele vai dar o brado de vitória, né, no final do capítulo 7, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele fala da nova vida agora, não estarmos na carne, mas estarmos no Espírito. Mas eu tenho certeza que cada um aqui já teve essa experiência quando se converteu, e depois de convertido, teve também a mesma experiência de descobrir que bem-aventurado, desventurado homem que sou, né? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque faço o que não aprovo. O que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Então nós descobrimos que estamos com esse duplo sentimento, né? E por isso que há necessidade, porque se não fosse assim, nós não teríamos esse capítulo 3, por exemplo, de Colossenses, e vários outros capítulos da Bíblia. Porque, uma vez salvo e já ressuscitados com Cristo, se a carne não tivesse mais qualquer influência, né, em nós não tivéssemos nós fôssemos o João Bobo que só fica de um lado, não teria razão dele escrever essas coisas, como ele diz aqui. Portanto, se já ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória.
Isso aqui ele tem que escrever porque nós temos que lembrar. Nós somos aptos o tempo todo a parar de pensar nas coisas de cima e pensarmos nas coisas de baixo. O tempo todo nós somos aptos a tratar os nossos membros que estão sobre a terra, versículo 5, como se eles estivessem vivos. E ele fala aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes ou palavrões da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora é interessante a gente sempre prestar atenção numa coisa. Nós fomos criados dentro de uma moral cristã, judaico-cristã, católica ou protestante, e nessa criação, nessa cultura que nós recebemos, existem coisas melhores e piores, existem coisas permitidas, coisas não permitidas, e assim por diante. Mas quando nós lemos, por exemplo, essas coisas que ele lista aqui, né, que elas não cabem, então, a essa nova vida que nós temos, por exemplo, prostituição. Ah, bom, mas isso eu aprendi que é ruim, prostituição não é um pecado. Impureza, isso também eu aprendi, que a minha mãe falava para não fazer isso. Apetite desordenado, não, isso eu não aprendi. Porque às vezes nós vamos comer e a gente faz competição até. Olha o meu prato como é que está, olha o seu, vamos comer mais, vamos. Então a gente esquece que, na verdade, a mesma coisa taxada aqui como prostituição está ao lado de uma taxada como apetite desordenado. E na nossa sociedade, apetite desordenado não é tão ruim assim, né? A não ser quando nós começamos a pensar em questão de colesterol, em gordura e obesidade e tal. Mas está aqui. Vil concupiscência. O que é a vil concupiscência? É um desejo extremado pelas coisas. É um desejo extremado, e inclui a inveja, né? Ah, fulano tem, eu preciso ter também. Nossa, se eu não tiver aquilo, eu vou ser infeliz. Eu não vou ser feliz se eu não tiver aquele carro, ou aquela casa, ou aquela roupa. Eu não vou ser feliz se não tiver aquele namorado ou aquela namorada. Eu não vou ser feliz se não tiver isso e aquilo. Vil concupiscência. A avareza, outra coisa que é interessante, né? Mas na nossa sociedade moderna, ocidental, capitalista, a avareza é considerada uma vantagem. Vai na banca, está cheio de revista lá, como ficar rico. Toda hora a gente recebe spam, fique rico, trabalhe, ganhe $1.000 por hora, e coisas assim. Nós corremos atrás, falamos: nossa, olha, é isso que eu preciso, ficar rico. Vai na porta de uma lotérica, tem fila dobrando a esquina. O que aquelas pessoas querem? Ganhar um dinheirinho para comprar comida? Não, elas querem ficar ricas. Avareza. Avareza, que é idolatria. A palavra fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro, nós precisamos de dinheiro para comprar pão, café, arroz, feijão, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele fala que é sobre pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. E aí vem dos sentimentos também, ele fala, né? Despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, falar mal dos outros. Outro dia uma irmã falou um negócio que eu achei muito interessante. Ela falou assim: se é uma coisa que eu me arrependo é ter falado mal dos filhos dos outros. E às vezes, quando a gente chega a uma certa idade, a gente aprende isso também, às vezes da maneira mais difícil. Das palavras torpes, palavrão. Cabe a um cristão falar palavrão? Eu creio que não. Ele vai ofender alguém com aquilo, ele vai causar algum embaraço para alguém. Não mintais, obviamente mentira, não tem jeito. Não devemos, né? Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo. Não é uma questão de não fazer essas coisas para sermos melhores.
Mas ele está alertando: olha, essas coisas não fazem parte da nova roupa que você tem, da roupa do novo homem. Essas coisas são da roupa do velho homem. Eu vou numa festa que é chique, é bonita, tudo. Eu tiro aquele pijama que eu estava em casa de pijama, de moletom, eu ponho uma roupa correta para ir naquela festa. E assim é a exortação para vivermos segundo isso que agora nós somos, e não vivemos de acordo com aquilo que nós éramos antes. Não é praticarmos essas regrinhas, né, assim, regras morais, para sermos melhores, mas é nos lembrarmos de que é isso aqui que nós somos agora. E o que nós somos agora não inclui essas coisas do que nós éramos antigamente. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E versículo 6 faz a mesma coisa que em Colossenses 3:1. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E em Colossenses 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Qual a diferença entre esses dois versículos? É que em Efésios também nós estamos ressurretos com Cristo, só que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Uma pessoa que está assentada, né, ela está descansada. Tudo o que tinha que se fazer foi feito e ela se assentou e vai desfrutar, então, agora de tudo aquilo que ela fez ou que ela recebeu, né, que é o nosso caso, por graça, e nos lugares celestiais em Cristo. Então, essa parte de Efésios nos fala da nossa posição em Cristo. Nós estamos ressuscitados também, mas assentados com Ele posicionalmente nessa mesma condição que Ele está. E um dia manifestar essa glória de Cristo ao mundo, manifestar com Ele essa glória ao mundo. E em Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aqui nós vemos que Cristo está sentado à destra de Deus, mas não fala da nossa posição com Ele, assentados nos lugares celestiais. Aqui nos fala da nossa condição. Nós estamos também ressuscitados com Cristo, isso é certo, nele, né? Não em nós ainda, porque basta olharmos para nós mesmos, vemos que não estamos num corpo ressurreto de maneira nenhuma. Mas nós estamos ressuscitados com Ele, mas na nossa condição nós estamos aqui na terra, porque Ele fala para buscar as coisas que são de cima. Se nós estivéssemos em cima, como em Efésios, como a nossa posição nós não teríamos que buscar as coisas de cima, nós já estamos lá. Mas aqui não, ele fala que nós estamos nessa condição, né, aqui na terra, embora ressurretos com Cristo. E o fato de buscar as coisas que são de cima, e nós ressurretos com Ele, buscando, nos fala então dessa parte mais para baixo, né, no versículo 9: não mintais a vós outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo. Então essa é a terceira vez que aparece essa palavra, essa expressão, né, velho homem, e nos fala de um estado passado, sempre o velho homem falado no passado, né? É a nossa condição no passado, o velho homem. Mas agora nos revestimos do novo homem. Mas
o velho e o novo homem, entre o velho e o novo homem, há essa expressão que nós vemos no versículo 1, buscai as coisas que são de cima. Ué, o velho homem não vai buscar as coisas que são de cima. Isso não é parte da sua natureza. Ele não se interessa, ele não tem nada a ver, mortos dos seus pecados, não tem o que ele querer, ele não quer nada de cima. O novo homem, ele vem perfeito em Cristo, mas ele é renovado, né? Porque no sentido de que nós temos o nosso eu responsável, que agora ele está buscando as coisas de Deus e, por assim dizer, alimentando, né, essa nova natureza, como ele fala, revestindo do novo homem. Mas é uma pessoa, era aquele mesmo eu. Nós já dissemos aqui antes, mas vamos repetir. Aquele que roubava, não furte mais, mas antes trabalhe com as próprias mãos para fazer o que é bom, o bem para outros, para acudir a outros. Então quem é essa pessoa? É aquele que furtava, agora não furta mais, ele trabalha com as próprias mãos para fazer o bem para os outros. Mas é a mesma pessoa. Então nós estamos ressuscitados com Cristo, posicionalmente assentados com Ele em cima, na glória, e também nós estamos ressuscitados com Cristo e aqui na terra ainda, que é a nossa condição. Só que nós estamos aqui para buscar agora, então, esse novo desejo, essa nova opção que nós temos. Porque quando somente no velho homem nós não tínhamos essa opção de buscar as coisas de cima, isso aí não, o velho homem não, mas o novo homem sim. Então esse eu, que nós podemos chamar desse eu responsável, é aquele que agora então ele está chamando aqui a consciência, né, desse homem novo e dessa pessoa que nasceu de novo, mas a consciência dele mesmo, para deixar as coisas que são más, né, que nós temos uma lista aqui delas, bem grande, né? E depois nós temos a lista, seguir para frente e colocar no lugar daquelas coisas essas outras coisas, que nós vemos no versículo 12 em diante de Colossenses 3. Então é interessante essa parte doutrinal, né, que nos fala aqui, de como isso sucede, como que nós podemos então estar ressurretos. Um versículo nos diz que nós somos ressurretos, assentados nos lugares celestiais em Cristo, não temos mais nada que fazer. E a outra parte, nós estamos ressurretos, mas aqui nesse mundo, nessa condição, tendo que buscar essas coisas. Porque essas coisas vão nos fortalecer, vão dizer respeito à nova natureza que nós temos. E Pedro fala, né, de uma nova natureza, como uma criança que recém-nascida, né, que toma leite, vai aprendendo. O que é isso? Senão colocar essa mente, essa consciência que nós temos, às vezes amortecida, né, cauterizada pelo pecado, agora não, despertados para a verdade de Deus, e também com a possibilidade agora de andarmos essas coisas, então nós buscamos essas coisas que dizem respeito a esse novo homem, essa nova natureza. Mas a garantia nossa é que nós estamos ressuscitados com Cristo. E enquanto que naquela antiga natureza, na velha, nós não estávamos ressuscitados, muito pelo contrário, mortos em delitos e pecados. Uma forma de entender isso, né? Um exemplo, como é que Deus pode nos aceitar e nos colocar numa posição de plena aceitação e ao mesmo tempo nós termos em nós um velho homem que é totalmente rejeitado por Deus. Como é que pode ser isso? Um exemplo que ajuda a entender é quando existe uma reunião da ONU e vão chefes de estados de todos os países, presidentes, reis, etc., ministros,
E eles vão para essa reunião e participam da reunião e vão embora para os seus países. Porém, alguns deles, se eles fossem como turistas para os Estados Unidos, eles seriam presos na entrada. Eles seriam presos, imediatamente presos, porque eles são considerados, estão na lista dos terroristas, na lista de persona não grata nos Estados Unidos, porque eles ou bancam terroristas, ou eles já têm um passado de terrorismo. Tem inclusive autoridades brasileiras que estão nessa lista, e hoje estão no governo. Mas na sua posição de governante, ele pode entrar nos Estados Unidos. Mas na sua condição de turista, de pessoa comum, ele é preso. Então haverá um momento em que nós perderemos essa condição do velho homem e entraremos na presença de Deus só com a nossa posição do novo homem, que é em Cristo, né? Ou quando nós morremos, ou quando o Senhor Jesus voltar. Vale a pena ler Romanos 6. Romanos 6 trata desse assunto, dessas duas naturezas, e é muito importante sabermos e entendermos essa diferença, né? Capítulo 6 de Romanos, eu vou ler um trecho longo, mas para entender o contexto, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavais livres da justiça. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O ponto é que toda vez que a gente fala da graça, muitos falam, então eu estou livre para fazer o que eu quiser. A realidade é que Cristo nos libertou porque éramos escravos do pecado. O velho homem, vendido ao pecado, era escravo do pecado, ou seja, ele não podia fazer nada mais além do que pecado, porque ele era servo do pecado. A sua desobediência a Deus o colocou nessa posição de caído e vendido ao pecado. Éramos então escravos de Satanás para fazer as vontades da carne e dos nossos desejos, e não conseguimos fazer outra coisa. Cristo nos libertou, não para que possamos fazer o que nós queremos agora, mas para vivermos agora libertados para servir a Deus. Quem tiver a oportunidade de entrar no site de conferências bíblicas e vai lá,
conferências anteriores a 2000. Tem uma de 98, se não me engano, 96, do Bill Orr, que ele fala sobre esse trecho. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. E ele usa um exemplo que hoje fica até mais fácil nós entendermos. Quem já dirigiu um carro híbrido sabe do que eu estou falando. O carro híbrido é um carro com 2 motores. Tem um motor a gasolina e um motor elétrico. E você escolhe o que você vai usar. Você pode mudar de um para outro, alguns mudam automaticamente. Mas se você quiser andar só no combustível fóssil, né, com petróleo, você liga o motor e põe no motor que vai com gasolina. Se você está numa estrada e é mais conveniente, você pode mudar para o motor elétrico, que aí não gasta combustível, não polui nem nada. Nós hoje somos como um carro com 2 motores. Nós devemos nos considerar mortos para as coisas do pecado, porque fomos libertados para servirmos a Deus. Por isso que ele fala aqui: falo como homem, no versículo 19, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia, agora apresente, né? Ele fala, versículo 22, mas agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação. Nós nos apresentamos a Deus agora para servir a Deus, nessa liberdade que nós temos de chegar na presença dele, que nós não tínhamos sem Cristo morrer por nós. É isso que ele está tratando em Colossenses, que o irmão estava explicando sobre a posição e a condição. Em Efésios, nos é apresentado a nossa posição em Cristo Jesus, nós estamos lá no céu já estáis ressuscitados com Cristo. Em Colossenses, nós aqui na terra, buscando as coisas do alto, porque fomos ressuscitados com Cristo, porém, estando aqui na terra, isso está oculto, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, ela não foi manifestada ao mundo. Por isso, o mundo não pode entender como é que nós cristãos falamos que somos cristãos e fazemos coisa errada, porque eles não podem entender essa liberdade que nós tivemos agora, de ter sido libertados de ser escravo do pecado, para agora servir a Deus. Mas nós podemos, sim, se nós não nos considerarmos mortos, podemos estar servindo, voltando ao velho homem e agindo na energia do velho homem, usando o outro motor que era para estar relegado a um segundo plano. É muito melhor andar nesse motor do que no outro. Então essa analogia talvez funcione, apesar de toda analogia ser um pouco imperfeita, né? Porque na analogia do carro híbrido, se você andar só no elétrico, você acaba a bateria, você fica na mão, né? Mas nós temos que entender que o novo homem, a energia vem de Deus e ela é inesgotável. Nós podemos sim andar em espírito, essa é a condição, essa seria a melhor situação para o cristão, é andar na novidade de vida em Cristo Jesus, ressuscitado, libertado do pecado para servir a Deus. E isso é difícil explicarmos de uma maneira mais convincente do que a própria palavra de Deus. Quando nós lemos e entendemos isso, a gente vê está escrito aqui: considerai-vos mortos, mortificai os vossos, versículo, voltando lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. O que é mortificar o membro? Não dá vida para ele fazer as coisas, não dá margem para fazer essas coisas. E ele continua, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Professora, alguém usou esse exemplo, achei interessante. A professora estava cansada da classe que tinha e da indiferença da classe, das coisas que ela estava ensinando e ninguém se importava com nada. Então ela começou a escrever assim na lousa, estava aquela bagunça assim, ela começou a escrever na lousa: a, pa,
apatia. Um aluno estava assim, sentado, desajeitado na cadeira, leu lá, apatia, perguntou para o outro, o que é apatia? O outro falou assim, sei lá, o que importa isso? Eu acho que essa passagem, ela ajuda a sairmos da apatia ou da indiferença. Porque Paulo está dando essas instruções aos Colossenses. Ele está falando no capítulo anterior, no 16, ele fala, portanto. No capítulo 3, versículo 1, ele fala, portanto. O irmão mencionou. Daí ele fala de mortificar no estado, como se estivesse no estado de ter feito isso, né? Mortificai. Versículo 12, como o irmão mencionou, revestivos, estar nesse estado. Mas eu estava pensando numa coisa. Ele também fala no 8 de despojai. Eu estava pensando numa coisa. É diferente. Eu lembro, esses dias, vendo um profissional do esporte, indo nas escolas, dando aquelas testemunhos dele para as crianças, assim, uma coisa bem interessante. E uma criança tinha brigado com a outra. Então ele chamou os dois, falou por que um tinha feito isso, o outro tinha feito aquilo, e agora então vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos. E daí os dois deram as mãos, a classe aplaudiu, tudo. É uma coisa legal, né? Mas, quando ele fala aqui, no versículo 13, por exemplo, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu estava pensando, não é no poder do velho homem, foi mencionado o velho homem, e esse revestivos do novo, que acontece isso. Os exercícios, por exemplo, surgem na Assembleia, e Paulo, falando aos Colossenses, ele está falando, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entrar em misericórdia. Isso é a nova natureza agindo, pelo poder do Espírito Santo. Então, é diferente de chamar as pessoas e falar, então vamos dar as mãos, e ao mesmo tempo tendo essas instruções para essa indiferença que nos acomete. Muitas vezes não é o fato de não saber, é o fato de não importar aquilo que nós sabemos. Então, essas são instruções aos Colossenses, para, o irmão já mencionou, são cristãos, são pessoas celestiais, mas que estão andando na Terra e têm seus exercícios bem práticos na Terra. Nós temos exercícios práticos, por exemplo, andando na Assembleia. Ele vai falar mais para frente, ele vai falar de outra esfera de autoridade, que seria a família. Temos exercícios na família. Depois ele vai falar de outra esfera de autoridade, que é o trabalho, vós servos, de obedecer ao vosso Senhor. É outra esfera de autoridade. Então, mas a fonte vai ser assim, buscando as coisas que são de cima, ou seja, ocupando-nos com Cristo. Versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Eu estava pensando ontem, os irmãos mencionaram de passagem sobre a separação. Então essa ocupação com essas coisas que são de cima, eu não sei se eu posso falar automaticamente, mas vai determinar a nossa separação. Então, falando de separação, falando de
de mortificação, de despojar, de revestir, mas isso sendo feito nessa a nova natureza agindo sob o poder do Espírito Santo. E uma coisa que fala, ele vai falar do vínculo do amor, né, do vínculo da perfeição, que é o amor, e no versículo 15 ele fala assim: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A paz de Deus é diferente da paz com Deus. Nós temos paz com Deus, Romanos também fala, né? A obra já foi feita, nós cremos no Senhor Jesus, o sangue, né, nos purifica de todo o pecado, temos paz com Deus. Agora, a paz de Deus é andar nessa paz que o Senhor Jesus andava, na paz de Deus. Então, nós somos chamados não para andarmos, eu não estou falando o próprio que está falando como se ele estivesse andando na paz de Deus, não é isso, mas o que o apóstolo está escrevendo aqui é isso. Nós somos chamados em um corpo, e a paz de Deus deve dominar. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. Claro, e a gratidão vai fluir disso. Então, um remédio contra essa indiferença, Paulo dá aqui, ele vai abordar de uma outra maneira em Filipenses também. A situação, como o irmão mencionou, é diferente de Efésios. Não, de repente tu fala, mas eu já estou ressuscitado, mas eu estou vendo praticamente que é um andar aqui, eu tenho que suportar, tenho que... E esse ocupando com as coisas de cima, essencialmente com Cristo, ela vai nos nortear e nos ajudar nesse assunto.